Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com vocês. Queria pedir a você já que deixasse seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreve para dar uma força. E vamos fazer esse giro de notícias aí, muita coisa para falar do Vasco, muita notícia aí que corre durante essa semana. E eu vou estar trazendo para vocês agora tudo o que aconteceu aí. Nessa maratona de jogos que teve aí o Campeonato Brasileiro, a gente não conseguiu se atentar para algumas coisas. A primeira coisa é que o Vasco teve, nesses 12 jogos, nessas 12 rodadas, o Vasco teve 3 técnicos diferentes. Primeiro, o Ramon Dias, né, que pediu demissão, foi aquela enrolação. Uns dizem que ele pediu demissão, outros dizem que não. E após a goleada que o Vasco sofreu para o Criciúma, deixou o Vasco. E aí entrou Rafael Paiva, que fez 2 jogos. Um contra o Atlético Paranaense e outro contra o Vitória. Depois entrou o Pacheco, que fez também 4 jogos. Ramon Dias jogou contra Grêmio, Fluminense, Red Bull Bragantino e Criciúma. Foi 1 vitória do Ramon e 3 derrotas. O Pacheco jogou contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude. Empatou apenas contra o Cruzeiro e perdeu os outros 3 jogos. E aí retornou o Paiva. O Paiva jogou contra o Atlético Paranaense fora, perdeu. Jogou contra o Vitória em casa e ganhou de 2-1, tá? Ele volta depois do Pacheco. Goleia o São Paulo por 4-1 e perde para o Bahia de 2-1 na última rodada. Então o Paiva, o aproveitamento do Paiva é de 2 vitórias e 2 derrotas, sendo 1 vitória contra o Vitória e 1 vitória contra o São Paulo, 1 derrota contra o Atlético Paranaense e 1 derrota contra o Bahia. O aproveitamento do Ramon Dias é 1 vitória contra o Grêmio e 3 derrotas para Fluminense, Red Bull e Criciúma. E o Pacheco, 3 derrotas, sendo 1 goleada para o Flamengo e 1 empate com o Cruzeiro. Então, até o momento, o maior aproveitamento é do Rafael Paiva. Inclusive, nesse jogo contra o Bahia que ele perde, o Vasco é prejudicado em um lance que o David é expulso, mas é expulso injustamente. Não foi o David que deu a cotovelada. Quem deu a cotovelada foi o Everton Ribeiro. E aí o VAR não chamou, ninguém chamou. O áudio do VAR é ridículo, entendeu? Então o Rafael Paiva foi prejudicado. Poderia ter saído com empate de 1-1 contra o Bahia. Trago mais um ponto para casa. Hoje o Vasco tem 10 pontos no campeonato, sendo 3 pontos conquistados pelo Ramon Dias, 1 ponto conquistado pelo Pacheco e 6 pontos conquistados pelo Paiva. Então, o Paiva tem o melhor aproveitamento. O Pedrinho não pensa em trocar o técnico agora. A opção do Pedrinho agora é... Desculpa, gente. O diretor técnico que já foi contratado, né? Já está aí com a gente. É o diretor técnico que fechou com o que veio do América de Natal. Espero que faça um bom trabalho. Na minha opinião, é um pouco desconhecido, a gente não conhece, mas segundo ao Pedrinho e a sua comissão, fez um bom trabalho lá no América e está vindo aí ser o novo diretor de futebol do Vasco. Lembrando que o Vasco já trocou bastante de diretor de futebol e agora chegou mais um aí para cuidar dessas contratações, tá? Falando de contratações, vamos olhar um pouquinho para o mercado da bola e daqui a pouco a gente volta a falar sobre coisa. Tem muita novidade do mercado da bola. Douglas Luiz, da nossa base, ele fecha com a Juventus. Ele está na Copa América aí. O Dorival abriu uma exceção para ele estar fazendo o exame médico, né,
lá nos Estados Unidos mesmo, com uma comissão lá especializada da Juventus. Caso o Douglas esteja tudo certo com ele, que provavelmente vai estar fechando com a Juventus um contrato de 5 anos, tá? E após esses 5 anos ele vai ter cerca de 31 anos e pode estar querendo retornar aí para o Gigante da Colina daqui a 5 anos. Essa negociação vai trazer dinheiro para o Vasco, tá? Por causa da solidariedade da FIFA. Outro jogador também que foi emprestado e não volta é o MT, tá? Ele acaba de assinar contrato com Santa Clara até 2028, tá? Isso foi anunciado aí no Instagram dele, foi anunciado aí, né, nas redes sociais do jogador. MT que subiu com Santa Clara de Portugal, que estava na segunda divisão, foi campeão da segunda divisão e está voltando para a elite do campeonato aí português, tá, galera? Então o MT foi vendido e o Vasco pode ter aí também um dinheirinho com essa negociação. Souza já rescindiu seu contrato com seu atual clube e pode ser anunciado aí durante a semana. O Vasco agora já tem tudo acertado com o Coutinho, já acertou tempo de salário, já acertou tempo que o jogador vai... Desculpa, já acertou salário, já acertou o tempo que o jogador vai ficar... O tempo que o jogador vai ficar, né, no clube, tempo de contrato. E agora só falta a rescisão lá do Aston Villa, que deve estar saindo aí até esse final de semana, até hoje ou até segunda-feira, para ser anunciado. É bem provável que os 3 crias de São Januário sejam anunciados no mesmo dia. Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, tá, galera? Jogador especulado no Vasco, que é o Lianco, que estava todo mundo esperando para ver se ia fechar. Não vai fechar com o Vasco, tá indo para o Galo, tá? O Galo tá vendo os últimos detalhes aí da contratação do Lianco. Aproveitando também que a gente tá ainda no mercado da bola, o Manchester City, Barcelona e o Udinese mostram interesse por Ryan, nosso cria aí da base. Na minha opinião, o Vasco tem que emprestar, tem que vender imediatamente, aproveitar que esses times estão de olho nele. É um jogador que não me dá expectativa de evolução nenhuma, é um jogador que a torcida do Vasco não aguenta mais, e não sei porquê, parece que as coisas começaram a virar um pouco para o nosso lado. Esses times de grande porte, Barcelona, Manchester City e Udinese, resolveram olhar com carinho para o Ryan. Então tem que aproveitar a oportunidade, e se vir a oportunidade de venda o mais rápido possível o Ryan para um desses clubes. Outro jogador que foi especulado no Vasco foi o Brian Rodrigues, tá? A negociação com esse jogador esquentou e pode incluir 3 jogadores do atual elenco nessa negociação. Isso animou o clube que o Brian se encontra. Isso também pode ajudar o Vasco, alivia a folha salarial e ainda traz um bom jogador nessa negociação. Pode dar muito certo, espero que dê, que é mais um para incorporar o elenco, mais uma contratação que vem para ser titular. Era o que a gente brigava muito aqui, né, no nosso canal. Nosso cria da base, Thales Magno, pode ser anunciado a qualquer momento aí pelo Galo. O Thales tá acertando a sua contratação aí com o Atlético Mineiro, tá? Pode estar sendo anunciado a qualquer momento. O ex-cria da base do Vasco aí pode estar indo pro Atlético Mineiro, tá? Por detalhes aí a contratação do Thales. Dito isso, galera, só acertando aqui, tá? O nome do diretor de futebol do Vasco é Marcelo Santana, tá? Vem do América de Natal e acertou aí com o Vasco. O Vasco anuncia aí nas suas redes sociais o acerto
com esse jogador. O Vasco joga amanhã às 6h30, tá, galera? Inclusive vai ter pós-jogo. Quero contar com vocês aí no pós-jogo, uma live de pós-jogo aí, tá? Pra tal coisa. Ontem teve jogo. Ontem teve jogo e a tabela ajudou por um lado e atrapalhou para o outro, já que teve a vitória do Vitória, né, sobre o Fluminense. O ideal nesse jogo seria o empate para que a gente pudesse ficar um pouco mais tranquilo. Ainda estamos fora da zona de rebaixamento, somos o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Eu vou trazer um pouco para vocês essa rodada para a gente estar encerrando o nosso vídeo por aqui, tá? Nosso girão de notícia. Trouxe bastante notícia para vocês. Espero que vocês não esqueçam de deixar aí o like, dar aquela moral pra gente aí, valeu, galera? Então foi o seguinte, galera, ó, Desculpa, pera aí, rapidinho. Nas rodadas de ontem, a tabela ficou o seguinte: Flamengo como líder com 24 pontos, Bahia, que acabou ganhando do Vasco, também 24, Botafogo com 23 e Palmeiras também com 23. Cruzeiro com 20 e Atlético Paranaense com 19. E assim fecha o G6 aí da classificação para a Libertadores, tá, galera? O Z4 fica da seguinte forma agora. Houve mudança no Z4 também. Atlético Goianiense com 10 pontos, Corinthians com 9 pontos, Grêmio com 7, Fluminense com a lanterna com 6 pontos, tá, galera? Vou trazer agora para vocês o resultado da rodada, tá? O Cruzeiro ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense, confronto direto lá em cima da tabela. O Botafogo ganhou de 2-1 do Red Bull Bragantino, que hoje é o 8º. O Corinthians empatou 1-1 com o Cuiabá. Esse resultado foi bom pra gente, porque o Corinthians ficou com 9 pontos, tá? E o Cuiabá, que se ganha do Corinthians, né, que começou ganhando, iria a 15, continuou com 12, então uma vitória do Vasco pode botar o Vasco a 13 e chegar à 13ª colocação, tá? O Vasco perdeu de 2-1 para o Bahia, infelizmente. O Fortaleza ganhou de 3-0 do Palmeiras. O Vitória ganhou de 1-0 do Fluminense. E aí esse resultado foi ruim, porque o Vitória passa a gente, vai a 12 pontos, tá? O São Paulo ganhou de 2-1 do Criciúma, resultado bom. O Criciúma se ganha do São Paulo e é 15, e aí se distanciaria bastante da gente. Continuou com 12. Então, Cuiabá e Criciúma ficaram travados, o Vitória ganhou, o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E olhando agora a tabela, né, para a gente encerrar nosso vídeo, o Vasco, 6h30, como eu disse para vocês aí, pega o Botafogo, tá? Dentro de casa. Esse jogo vai ser em São Januário, foi liberado. O Cuiabá vai receber o Red Bull Bragantino. O ideal para esse jogo seria um empate. O Galo pega o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pega o Atlético Goianiense. E aí, com certeza, dentro de casa, provavelmente o Galo ganha. E aí tem um confronto direto ali de Z4. O Grêmio, ele tem 7 pontos. Caso ganhe, vai a 10. O Fluminense tem 6. Então o ideal seria uma vitória do Fluminense nesse lance ou um empate. São Paulo pega o Bahia, o Fortaleza pega o Juventude, o Vitória vai receber o Atlético Paranaense, que não está muito legal na competição. O Flamengo pega o Cruzeiro, o Criciúma recebe o Inter e o Palmeiras vai pegar o Corinthians. Então, provavelmente o Corinthians não vence esse jogo. O Vitória provavelmente também não ganha do Atlético Paranaense, pode ser um empate, alguma coisa. O Criciúma vai ter um duelo contra o Inter, que não está lá essas coisas. O Grêmio tem um confronto direto aí contra o Fluminense. Então o melhor cenário para amanhã é o Vasco ganhar esse jogo. Aguardo vocês aí no pós-jogo. Valeu, galera? Forte abraço, deixa seu like, comenta se vocês quiserem aí dar
do giro de notícias do mercado da bola. Valeu, forte abraço. Até o pós-jogo de amanhã.